Boa noite, patrulheiros. Professor Elias Batista Nogueira, homem negro, de bigode, óculos, cabelos grisalhos, blusa branca, com o símbolo da PAC Coerge e também com o símbolo com o nome de Guerra Nogueira e o tipo sanguíneo B positivo em vermelho. Falando aqui para vocês, e nós vamos falar agora da última pauta do nosso regulamento de ingresso e promoções da Patrulha Aérea Civil do Comando Operacional do Estado do Rio de Janeiro. Espero que o áudio fique bom para vocês escutarem. E nós vamos falar justamente sobre o ingresso, o ciclo de graduados. Então a ideia aqui, nesse vídeo, é esclarecer para vocês que nós, dentro do ciclo de graduados, o ingresso ao ciclo de graduados, ele é aprovado a cada nível, né? Pelo comandante de fração. O comandante de fração, então, ele chega e ele começa a nos indicar os voluntários que estão aptos a serem promovidos dentro do Comando Operacional do Estado do Rio de Janeiro. E através da formação específica, eles terão como requisitos ser autorizados pelo comandante de fração, não ter punição disciplinar ou impedimento junto à corregedoria interna, ser assíduos na patrulha, tá? Não adianta promover uma pessoa que não vai aparecer lá. E tem que ser escolaridade compatível com a função desejada, além de ter cumprido o estágio probatório e serem aprovados no processo de seleção interno da Patrulha Aérea Civil. Então, todo o ingresso nesse ciclo, quando é para pessoas de fora da PAC, vai ter um processo seletivo atendendo a um critério de necessidade técnica ou operacional do COERJ. Tá? Até não está aqui, mas vale a pena a gente salientar também que os que vêm de fora para o COERJ têm que comprovar a veracidade junto à instituição. Mas vamos falar de quem está dentro. O patrulheiro, para ser promovido a cabo, são 3 critérios: merecimento, que é o mérito, necessidade e antiguidade. Isso vale para todas as promoções, tá, gente? Ele tem que ter 2 anos de patrulheiro e, por um período de 60 dias, ele não pode ter tido punição, além de ter sido aprovado no CFC. CFC é o nosso curso de formação de cabos, PAC. O cabo, para ser promovido a terceiro sargento, é o mesmo critério. Ele tem que ter 3 anos como cabo. Nesses 2 ciclos, o ciclo de cabo e de sargento, pode haver aqui, por necessidade, uma formação direta para sargentos. Existe essa possibilidade, tá? Tipo, preciso de sargentos de saúde, para a área de saúde. Então, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, técnico em farmácia, técnico em nutrição, enfim, preciso ter esses profissionais. Eu posso abrir um processo seletivo direto para sargentos, tendo em vista o nível técnico, tá? Que é a escolaridade compatível para sargento. Ou a pessoa pode vir de cabo e, através de formação, de necessidade, ser promovido a terceiro sargento. De terceiro sargento para segundo sargento, o interstício é de 3 anos, ou seja, tem que ter 3 anos de terceiro sargento e não ter punição. 3 anos é o mínimo, tá, gente? Pode ser que seja mais, que isso seja prorrogado por questão de escolaridade. Então tem alguns critérios que a gente tem que sentar e ver na ficha do patrulheiro. Mas, basicamente, o regulamento prevê dessa forma. De segundo sargento para primeiro sargento, o interstício, ele é de 3 anos também, dentro dos mesmos critérios. E o primeiro sargento, para ser promovido a suboficial, o interstício, ele é de 4 anos.
Mas aí tem um critériozinho que pode mudar a vida do sargento, né? Que é ele fazer o CAS, o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Ele fazendo o CAS, ele continua na carreira. Se ele não fez o CAS, esse é o final da carreira dele, ele termina a carreira dele como subtenente. Ah, ele fez o CAS, suboficial, perdão, suboficial. Subtenente é em outro lugar, na PAC é suboficial. O suboficial, para sair segundo tenente, ele já fez o CAS dele, ele pode sair segundo tenente por merecimento, necessidade ou antiguidade, mas o interstício é de 5 anos. O segundo tenente, para sair primeiro tenente, o interstício é de 3 anos, com os mesmos critérios. E o primeiro tenente, para sair capitão PAC, ou capitão patrulheiro, o interstício é de 3 anos. Tudo com o mesmo critério, tá? Sendo capitão patrulheiro, o último posto de graduados. Aí se encerra a carreira do patrulheiro. Então, patrulheiro que vem de sargento e que vai subindo na carreira, quando ele chega a capitão, normalmente é a última promoção dele na ativa. Entendeu? Aí pode ocorrer algum processo interno aí que mude isso, tá? Como, por exemplo, esse patrulheiro que já está oficial, ele fazer uma faculdade, sem necessidade da patrulha, que ele assuma a função dentro da graduação dele, e aí ele adentra no ciclo de oficiais. Também pode ser feito, tá? Então, assim, mas a carreira do praça, ela começa como soldado, PAC, que é o patrulheiro, PTR, e ele chega a suboficial patrulheiro, que é um praça especial. Havendo possibilidade, se ele fizer o CAS, o curso de aperfeiçoamento de sargento, dele chegar a capitão. E aí, capitão encerra as promoções desse praça. Já para oficiais, a formação de oficial o ingresso se dá através do curso de formação de oficiais, do nosso CFO. CFO pode ser tanto para pessoas externas quanto para pessoas internas, tá? Depende da publicação que sair. Mas assim, vamos botar, uma pessoa vindo de fora, ela tem que ter no mínimo 22 anos de idade, ser aprovada no processo seletivo para o ingresso do curso de formação de oficiais e ser indicado pelo comandante do grupamento ou do comando geral. Tem que ter uma aprovação de algum comandante para fazer. Quando vem de fora, a gente abre um processo seletivo e a pessoa adentra. Como funcionam as promoções? Tá, fez o curso lá, é promovido a oficial o cadete que for aprovado no CFO e não tiver punição disciplinar e ser assíduo. Sempre a questão da assiduidade. Muita gente perde espaço dentro da patrulha aérea civil, por quê? Porque não aparece. A verdade é essa. E aí, se não aparece, a gente entende automaticamente que não adianta a gente lançar a mão dessa pessoa. O aspirante é promovido a segundo tenente. Se ele não tiver medida disciplinar, ele pode ser promovido por mérito, por necessidade ou por antiguidade. E ele tem que ter 1 ano de aspira, no mínimo. Já vi aspirantes ficarem bem mais. Mas 1 ano de aspira, o cara é promovido. Agora, é atuando, tá? Atuando. O segundo tenente, para sair primeiro tenente, o interstício é de 3 anos. No mínimo. E para sair capitão, o primeiro tenente, ele tem um interstício de 3 anos. No mínimo, como primeiro tenente, mas tem uns detalhezinhos aí, ó. Ele tem que ser aprovado no curso de aperfeiçoamento de oficiais e ele tem que ter, no mínimo, pós-graduação em alguma área.
Ah, tá exigindo muito. Não estamos exigindo porque se trata de um capitão PAC que vai chegar aos mais altos postos da patrulha e que provavelmente será o próximo comandante do COERJ ou de outra patrulha, porque pode acontecer. É isso, os comandos eles são independentes entre si, a pessoa pode fazer uma transição e comandar em outro lugar. Exemplo disso é que tem comandantes no Rio de Janeiro que já foram meus subordinados dentro da patrulha aérea civil e hoje estão comandando outras patrulhas aéreas civis aí, estão fazendo com muito capricho, com muita propriedade. Parabéns, inclusive, a esses comandantes aí, se assistirem esse vídeo, sintam-se elogiados por esse velho patrulheiro amigo de vocês. Bom, beleza. Aí a gente tem aqui a promoção para oficial superior. Como que o cara que é capitão PAC, ele é promovido a major PAC? É não ter punição. Fazer o curso do Estado Maior, ser aprovado nesse curso, beleza. E ter no mínimo 2 pós-graduações. E aí, preenchendo esses critérios, o Major PAC, o Capitão PAC, ele consegue sair Major PAC. Ah, e se o cara já vier promovido de outro lugar? Bom, o pessoal que está chegando na patrulha agora, deixa eu ser franco para vocês. Critério nosso é esse. Eu sugiro que se enquadre, só isso. Você já veio promovido, então você tem que bancar isso aqui, porque quem chegar com esse critério aqui, de repente vai ser seu subordinado hoje, vai ser seu comandante amanhã. Isso aí a gente não pode fazer vista grossa. Isso pode acontecer. E tem acontecido muito isso na patrulha, né? Muito, muito. Bom, e aí a gente passa aqui do major para ser promovido a tenente-coronel PAC. É 5 anos de efetiva atividade na patrulha e uma especialização em arbitragem e mediação de conflitos. Só que quando eu criei esse critério para o COERJ, eu procurei pesquisar para ver se eu não estava exagerando. O que mais acontece no serviço voluntário é a gente ter que ser juiz de alguma causa. Então eu tomei o cuidado de selecionar bem isso aqui. E essa é uma exigência hoje que eu não sei quantas outras partes, mas aqui no colégio eu faço bastante questão. Inclusive estou dando um treinamento agora de mediação de conflitos e arbitragem para o meu pessoal. Eu estou dando esse treinamento, o pessoal ficar bem afiado. Depois, é claro, eu oriento que eles façam uma formação MEC. Pode ser um sequencial superior, porque aqui diz uma especialização em arbitragem reconhecida pelo MEC. Aqui não determina se é uma pós-graduação ou se é um. Então eu acredito até que um sequencial passe aqui, que seja aprovado, que sirva para esse major sair tenente-coronel. Bom, para ser promovido a coronel PAC, isso é interessante, cara. É o que mais tem hoje aqui no nosso raio de ação é coronel PAC. E eu criei esse critério antes de ver tantos coronéis na PAC, né? Mas vamos nós. O coronel patrulheiro será promovido a coronel patrulheiro, tenente-coronel, que não tiver punições, possui a sua assiduidade e permanecer 5 anos efetivamente sem interrupções no posto. Isso aí é tranquilo. Depois de tanta coisa, é só ficar ali 5 anos e é promovido a coronel PAC. Maneirinho, né? E aí o coronel PAC ele pode ficar no posto o tempo que ele quiser.
Deixa eu só ajeitar isso aqui que tá meio mole. Bom, então o Coronel Pack ele pode ficar no posto o tempo que ele desejar. Que ele foi julgado apto, então que ele tiver saúde para permanecer. Que a gente chega coronel, a gente chega meio velho, meio chumbado já. E às vezes a gente, quando chega coronel, a gente só quer aposentar. Se bem que serviço voluntário aqui isso é viciante, né? A gente não gosta de sair, mas pode sair e ir para o quadro voluntário de reserva. Ou ser afastado se tiver algum tipo de punição, tá, gente? Se houver punição, transgressão disciplinar, e aí é o regulamento de disciplinar da Patrulha Aérea Civil que regula isso junto com a lei, as leis, aí o camarada pode ser afastado. Parágrafo único, vamos nós. Embora tenhamos um mínimo de interstício, as promoções serão aprovadas mediante vagas disponíveis e a qualificação do candidato no curso e os critérios de aproveitamento de estudos externos serão decididos pela diretoria da PAC com decisões publicadas em Diário Oficial. Então, tudo na PAC vai para o Diário Oficial e é publicado, tá, gente? Aqui a gente não faz nada sem publicação, porque a publicação ela é um documento que o patrulheiro tem. A vida do camarada tá ali. Aí eu sou agente PAC, tem uma publicação. E sua publicação sai lá e você, a partir dali, começa sua carreira, que pode se estender ou para a função militarizada ou não. Essa exigência toda aqui é para a pessoa que quer adentrar na função militarizada. Uma outra coisa que esse regulamento aqui, gente, ele entrou em vigor no dia 10 de janeiro de 2025. Está aqui. Já está disponível nos nossos grupos de formação. Aliás, está disponível no grupo do primeiro CONCAP. Depois eu vou disponibilizar esse treinamento para o grupo geral. E vou disponibilizar esse treinamento também depois para o grupo de Belfort Roxo. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer as funções dentro da patrulha. Saber o que é um cabo patrulheiro, o que é um terceiro sargento patrulheiro, um segundo sargento patrulheiro. Então eu mando para vocês aí algumas identificações para vocês conhecerem. Tanto da patrulha quanto das forças armadas, das forças auxiliares, para você saber identificar. Existem pessoas que não conhecem a diferença, por exemplo, de um sargento para um tenente. Acha que é tudo igual, e não é. Não sabe o que é antiguidade dentro da formação semi-militar. Então, todos esses detalhes a gente vai passando durante a formação para vocês conhecerem. E concluindo, nós temos o ciclo de comodoros. Dentro do ciclo de comodoros, a gente utiliza essas funções, que são funções assim como se fossem oficiais generais já da patrulha, para os comodoros que estão, para os coronéis que estão indo para a reserva. O tenente-coronel, quando ele vai para a reserva, ele sai vice-comodoro. O coronel, ele sai comodoro. E o comandante, quando vai para a reserva, ele sai comodoro de brigada. Foi assim que nós organizamos para que a gente tivesse uma facilidade de operação dentro da patrulha. Uma outra coisa que a gente tem dentro da patrulha também são os quadros. E aí, dentro da patrulha, nós temos os quadros de serviços, que são as qualificações semi-militares. Nós temos o quadro de serviço de saúde, o quadro de serviço de capelania, o quadro de serviço de música, o quadro de serviço de administração, o quadro de serviço de logística. Então, cada quadro ele vai acompanhando as suas respectivas qualificações e formações. É importante você saber disso,
porque isso aí vai ser a sua vida como agente da patrulha, porque você também é PAC, você também faz parte da PAC. Como graduado ou como ocupante de um posto, você precisa saber disso, porque isso aí é o básico do básico e é o que a gente ensina como ferramenta de serviço de todo patrulheiro. Se dúvidas persistirem, podem me chamar no privado, que eu vou ajudar vocês dentro do possível. Estamos juntos. O trabalho não para.